Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente ao nosso canal. Vamos hoje fazer essa linda coelhinha que compõe a nossa família de coelhos. Então, para isso, a gente recorta todos os moldes, conforme tá lá na apostila. E depois dos moldes do rostinho cortado, a gente vai pegar o nosso molde, que é o nosso gabarito, e vamos fazer a marcação dos olhinhos e da boquinha. Depois, na parte do meio, a gente vai fazer a marcação da onde vamos colar as orelhas. No molde vai a marcação de onde devemos colar as orelhinhas para não ficarem tortas. Então, para esse rostinho da coelha, nós vamos precisar de 3 partes de feltro, tá bom, pessoal? Marcações feitas, agora é só passar um pinguinho de cola quente na orelhinha e fixar ela na cabeça. Pouquinha cola, não precisa de exagero, para depois não ficar difícil para a gente passar a costura. Cola as 2 orelhinhas e depois coloca a partezinha do rostinho na frente, um pouquinho de cola também, só para não sair do lugar. Com tudo colado, nós vamos fazer a costura ao redor dessa cabeça. Lembrando sempre da terceira parte, a parte de trás, da metade para baixo, a gente não passa costura nessa terceira parte, passa somente nas 2 partes, tá? Porque essa precisa ficar aberto, essa parte de baixo, que é onde a gente vai fazer o enchimento, a gente vai fazer um cortezinho, vai fazer o enchimento, e depois essa partezinha que vai ficar sem costura vai nos auxiliar para colar o pescoço. Aqui eu já vim com os bracinhos prontos, então é só cortar os bracinhos. A gente vai cortar 2 partes de um lado e 2 partes espelhado do outro lado. Fazer a costura com ponto caseado ao redor do bracinho todo e vamos encher com a fibra de enchimento, tá? Então, pro bracinho não tem segredo. Pra manguinha da coelha, a gente vai pegar um círculo e vai fazer um alinhavo em volta para fazer que nem um fuxico, e vai pôr um pouquinho de fibra para essa manguinha poder ficar bem fofinha no braço dela. Depois de colocar a fibra, é só posicionar essa manga no bracinho, e nessa hora eu não gosto de pôr cola, eu gosto de vir costurando, então eu ajeito bem, eu não corto a linha que eu franzi essa manga, ajeito bem certinho no braço e venho passando a costura. Então a minha agulha pega um pontinho na manga, um pontinho no braço, um pontinho na manga, um pontinho no braço, para ficar bem fixo e não correr o risco de soltar depois. Lembrando também e pedindo a ajudinha de vocês para vocês curtirem esse vídeo, que isso nos ajuda muito e faz esse vídeo também chegar a outras pessoas que têm interesse para fazer essa coelhinha em feltro.
E o vestidinho dela, eu já vim com ele costurado também. Mas é só vocês pegarem lá no molde o vestidinho, cortar duas partes, que é uma da frente e uma de trás, passar o caseado nas laterais. E agora eu vou fazer um mimo pro vestido. Aqui eu tô colando a fita pompom no finalzinho ali, embaixo do vestido. Depois eu venho com uma cianinha e vou colando a cianinha também ao redor de todo o vestido, tá? Nessa hora vocês podem usar a criatividade, pode colar um outro acessório também. Pode ser também de outra cor. E eu gosto bastante de ver a criatividade de vocês. Então, assim que vocês fizerem a coelhinha, marca a gente lá nas redes sociais pra gente acompanhar o trabalho de vocês. Depois de colado os acessórios, a gente vem esgarçando um pouquinho esse feltro, só um pouquinho nas laterais, para poder vestir no corpinho dela, tá? Então, no corpo da coelha também já veio pronto aqui. É só cortar duas partes lá no molde, fazer a costura nas laterais e encher. Lembrando que, pra coelhinha, não precisa ter a barriguinha rosa, porque o vestidinho vai ficar em cima, tá bom? E vou colar mais um pouquinho de acessório nesse vestidinho, para deixar ele bem fofo. Vou colocar uma cianinha na golinha dele. As manguinhas também vou colocar a fita pompom. Então, depois de costurar as duas manguinhas no braço, eu venho com a fita pompom colando bem no finalzinho ali do feltro amarelo. Agora a gente vai iniciar a decoração do aventalzinho da coelha. Então, para isso eu peguei uma tira de feltro branco, tem todas as medidas lá na apostila. Então, eu peguei uma tira do feltro branco e venho fazendo um ponto alinhavo bem no meinho dessa tira. Então, eu passo o alinhavo em toda a tira para fazer um franzido para eu poder colar ao redor do aventalzinho dela. E antes de finalizar esse franzido dessa tirinha, eu vou pegar o avental e vou medir e vou ajeitar todo o meu franzido nesse avental. E vou ajeitando, vou franzindo mais ou menos conforme o tamanho do avental. Depois que eu vi o tamanho certinho, eu vou dar acabamento ali na ponta desse franzido. Então, é só dar um nozinho na ponta e vir colando esse babadinho ali no avental. Então, a gente vai colar no lado do avesso. A gente vê o avesso do feltro, vai passando cola e colando esse babadinho branco.
Para ficar mais charmosinho ainda, peguei uma cianinha fina azul e vim colando também ali na beiradinha entre o babadinho branco e o aventalzinho. Aqui a gente vai fazer uma tirinha para poder amarrar o avental na cintura dela. Eu peguei uma fita, pode ser fita de cetim, pode ser qualquer fita que vocês têm aí, pode ser um cordãozinho. Aí o que eu fiz? Cortei uma tirinha de feltro para poder colar essa fita no meio dessa tira de feltro. Porque como a fita é de cetim, então pode ser que a cola não segure e fique escorregando. Então eu colei essa fita num pedacinho de feltro e depois colei o feltro lá no avental para poder amarrar na cinturinha da coelha. Depois de colado, então, essa fitinha, é só colocar lá no corpinho dela. É só pegar, colocar na parte da frente do vestidinho e dar um lacinho lá na parte de trás. E a nossa coelhinha já vai ganhando forma e ficando linda. E vamos para a melhor parte agora, que é a montagem e finalização. Então, aqui eu vim com o corpinho pronto, com o vestido, o avental, os bracinhos também com as manguinhas. O rostinho, gente, então a gente costurou ao redor. Na parte de trás deixamos a metadinha sem costura, fizemos uma abertura e enchemos bem essa cabeça. Levamos fibra para todos os cantinhos dessa cabeça, tá? Então, agora, para ficar bem bonitinho essa cabeça lá no pescoço, eu venho com mais fibra e coloco nessa terceira parte. Então, pela abertura da terceira parte, eu coloco fibra lá em cima, para essa cabeça ficar bem cheia e bem reta. Coloco a cola quente lá no pescoço e venho e posiciono essa cabeça. Então, é só vir posicionando com bastante paciência, ajeitar bem, tomando cuidado para não deixar nem muito pescoçuda e nem sem pescoço. Então, deixando um dedinho de distância da cianinha, já fica um ótimo espaço para deixar essa cabeça. Depois, a parte de trás, a terceira parte lá que ficou sem costura, a gente vem, passa uma cola e cola lá no pescoço, segurando bem até a cola secar para não sair do lugar. Agora, lembra daquela marcação que a gente fez antes de costurar, que a gente marcou o focinho e os olhinhos? Agora, a gente só vai posicionar o focinho e os olhinhos nas marcações, assim não vai ficar torto, tá? Pro narizinho dela, o focinho dela, o que eu fiz? Fiz um pomponzinho de feltro mesmo, tá? Então, a gente faz um pompom ou já compra o pompom pronto e cola ali no narizinho dela. O olhinho tá todo lá no molde, a gente vai recortar os olhinhos, tanto a parte branca quanto a parte azul, e vai colar lá em cima da marcação. Aqui, para dar um charme, eu comprei aqueles cílios prontos que são recortados a laser. Então, eu só
colei os cílios com a cola T6000, que ela tem o biquinho fino e fica mais fácil pra gente colar, tá? Repete o mesmo processo nos dois olhos. Caso você não tenha esses cílios recortados, pode passar uma tinta ou deixar sem mesmo. Eu só coloquei para dar um charme. Aqui eu tô colando o cabelinho dela, colei bem no centro da cabeça o cabelo dela. Fiz umas florzinhas e tô colando na lateral ali do cabelinho, perto da orelha. Mas você pode colocar, se você não tiver a flor, você pode colocar meia pérola, pode colocar laço, o acessório que vocês tiverem e vocês acharem que fique mais lindo, tá? Depois de colar da cabeça e todos os acessórios, a gente cola os bracinhos. E depois vem colando o pezinho, tá? Então, é só posicionar o pezinho ali embaixo. Passar a cola quente e esperar a cola quente secar. Aqui a gente vai fazer o rabinho dela, tá? Então, a gente vai pegar uma tira, as medidas estão lá na apostila. Vamos passar um pouquinho de cola quente embaixo ali da tirinha e vamos dobrar esse feltro, tá? A gente vai fazer isso na tirinha toda. E depois que colou toda essa tira, a gente vem com a tesoura e vamos dando uns piquezinhos, fazendo umas tiras menores, tá? Reparem que eu não corto até o final, eu corto mais ou menos até onde eu passei a cola. Essas tirinhas devem ficar assim, cortadinhas. Cortei a tira toda, fiz várias tirinhas. E agora a gente vem colando. E para colar esse rabinho, a gente vem fazendo um caracolzinho. Põe um pinguinho de cola e vai enrolando ela todinha. Então, eu dou umas 3 voltinhas nessa tira e um pinguinho de cola. Mais 3 voltinhas e um pinguinho de cola, para ficar bem seguro o rabinho, tá? Então, é só fazer isso até chegar ao final da tirinha. E a tirinha fica assim, enroladinha, formando um rabicozinho. Depois disso, é só pegar, passar cola quente e colar lá atrás no vestidinho. A gente faz esse rabinho pra coelha e pro coelhinho também. Então, depois que eu colei aqui o pé, eu venho passando uma costura. Eu peguei a linha 10, né? Aquela linha forte que fala linha de pipa. E vim fazendo a costura com um pontinho invisível. Então, eu faço a costura com ponto invisível nos dois pezinhos para ficar bem firme e ela poder parar em pé sozinha. Agora, ela já tá finalizada, a gente vem dar uma corada nessa bochechinha dela. Pega um pouquinho de blush, eu gosto de fazer com blush mesmo, maquiagem normal. Eu pego o meu blush rosa e venho com um pincelzinho passando nas bochechinhas dela. Bem pouquinho, tira bem o excesso para não marcar muito. Então, assim, fica prontinha a nossa mamãe coelho. Espero que vocês tenham gostado e possa fazer bastante coelhinha.